E vamos fazer uma azelha à mão numa quina forrada. Para isso a gente cria duas marquinhas delimitando o tamanho do botão que a gente for usar. E numa agulha de mão colocamos a linha de costura com 4 voltas para ficar bem reforçada. Damos um nó na ponta e a gente vai enfiar a agulha pela costurinha ali embutida do forro, de maneira que a gente mire a agulha na primeira marcação que a gente fez com lápis e na hora de puxar, o nozinho entre por esse buraquinho da costura e fique escondido. Daí nós vamos dar um ponto até a segunda marquinha, voltando para a primeira e criando um arco frouxo, que seja o suficiente para segurar o tamanho do nosso botão. Nós vamos dar um segundo ponto para que fique bem reforçado e com isso já temos criada a base da nossa azelha. Agora nós vamos dar vários pontinhos caseados nesse arquinho, passando uma laçada por dentro do arco e depois atravessando a agulha por dentro da laçada. Ao puxar a linha, a gente empurra com o polegar esse ponto caseado bem ali apertadinho na nossa alça e vai acumulando ponto caseado ao lado de ponto caseado, criando esse reforço na alcinha para que ela fique mais grossa e assim tá pronta a nossa azelha feita à mão, ó. Esse é o resultado. Fica bem reforçada e bem bonitinha. E agora uma dica diferentona usando esse aparelhinho aí que é um depilador. Ele tem uma lâmina bem fininha na ponta, funciona a pilha e ele consegue aparar os pelinhos mais finos do nosso corpo. O interessante é que a gente consegue também desmanchar as costuras em tecidos finos que são muito sensíveis. E olha aí como ele consegue desmanchar bem a costura cortando a linha, porém a lâmina dele não consegue alcançar o tecido, não corta, não estraga, o que a gente sabe que de vez em quando acontece com o uso da tesoura ou do desmanchador. Esse meu aparelhinho aí eu comprei naquela revista da Avon, sabe, que vende umas coisas de casa e foi bem baratinho. E olha que legal, dá para usar nas costuras também. E agora nós vamos resolver o problema de fazer costura reta em borda curva, como por exemplo, uma bainha de lenço numa saia godê. Qual é a dificuldade? Na hora que a gente faz a dobrinha de 1 centímetro para passar a primeira costura, a gente estica a borda curva, passa uma costura reta na dobrinha, só que aí a tendência é que a costura reta comece a bater fora da borda e a gente não consegue continuar. Para corrigir isso, a primeira coisa é fazer uma dobrinha com 2 centímetros ao invés de 1, porque isso vai nos dar um espaço maior para que a costura não bata fora. Outra coisa, quando a gente encaixa a curva ali debaixo do calcador, forma sempre uma barriguinha, um volume ali que a gente costuma esticar para poder passar a costura reta. Então, não faça isso, deixa esse voluminho de barriguinha ali e siga com a sua costura na dobra, porque ao costurar, a própria tração da máquina dá conta de engolir essa barriguinha, esse volume, e a gente consegue passar uma costura reta mesmo na curva. Esse é o segredo, não puxar a barriguinha. E esse é o resultado, ó, da costura certinha na curva e a gente já pode seguir com o procedimento da barra lenço, que no caso é refilar todo esse excesso, depois fazer uma dobrinha por cima da costura refilada e passar mais uma costura reta, seguindo sempre essa dica de deixar a própria tração do motor da máquina puxar o voluminho da curva. E é assim que fica a nossa bainha, ó, perfeitinha, sem nenhum babado, mesmo tendo sido feita com uma costura reta numa borda curva. E a dica agora é de como fazer retrocesso em tecido fino. A gente costuma juntar os dois pedacinhos e passar a costura reta com 1 centímetro de margem, já começando com um retrocesso. A gente vai para frente, vai para trás na máquina e o resultado é esse daí, ó, fica tudo embolado, enrugado, um bololô de linha só. Para evitar isso, o truque é começar a costura pelo meio do caminho.
a mais ou menos uns 5 centímetros de distância do início da costura, a gente faz o nosso retrocesso, volta com a costura para o início, gira o tecido em torno da agulha e passa de novo, seguindo com a nossa costura reta até o final. E o resultado é esse daí, ó. O nosso tecido fica lisinho, o retrocesso fica pelo meio e também temos uma costura reforçada, já que ela foi e voltou, o que é muito conveniente aí para o nosso arremate do tecido fino. E aí, gostou desse vídeo? Então compartilhe com as suas amigas e se inscreva aqui no canal. Nós já somos mais de 130 mil pessoas que aprendem costura, modelagem, bordado de pedrarias e moda festa. Um beijo e até o próximo vídeo!